Guimarães Rosa, da obra dele, tá? Aula do dia 30, sexta-feira, 30 de outubro, sexta-feira. Vamos ver agora um pouco como é que é o conteúdo, né? Falei um pouco da forma aí dos textos de Guimarães Rosa. Vamos ver rapidinho aí como é que isso se reflete no conteúdo, tá? Bom, ele vai, como eu falei antes, na aula anterior, ele vai retratar o sertão ali nas Gerais, né? Do sul da Bahia, norte de Minas Gerais, nordeste de Goiás. E o sertanejo que mora nessa região. As histórias dele se passam nesses locais aí e tratam da vida dessas pessoas que moram nessa região, tá? Mas veja bem, embora faça isso, ele não vai priorizar nos textos, nos romances, ele não vai levantar questões típicas do local. Ele não vai falar de problemas ou questionamentos regionais. Ele vai extrapolar. A história se passa com esse sertanejo no sertão brasileiro, mas o que acontece com esse sertanejo nesse local, nesse momento, ele abrange uma questão universal, né? Ele vai explorar coisas que passam pela cabeça desse sertanejo, permeiam o pensamento desse sertanejo, nesse momento e nesse lugar, mas que não se prendem a questões comezinhas do local. São questionamentos, e são pensamentos, e são reflexões que essa personagem faz, mas que são muito maiores do que aquilo que está circunscrito nesse lugar. Como é que acontece isso? Como é que ele faz isso? Esse sertanejo, esse personagem ali, ele está passando por um conflito. A história é sobre isso, tá? A personagem está enfrentando uma situação especial, difícil, conflituosa, e num determinado momento ele se encontra num impasse existencial. O que é esse impasse existencial? Ele para e fala, peraí, o mundo está conspirando contra mim, as coisas estão acontecendo assim, 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 e o que eu faço frente a tudo isso? Levando em conta a minha honra, levando em conta a minha vida, levando em conta a sobrevivência, não só minha, mas dos meus familiares, dos meus filhos, da minha família, levando em conta tudo isso, como é que eu ajo? O que eu faço? Se as coisas no mundo, à minha volta, estão acontecendo dessa forma, o que é que eu tenho que fazer? E olha só, o mundo desse sertanejo é o sertão, é esse lugar. Mas o que ele questiona são coisas que qualquer pessoa e em qualquer lugar do mundo entende. Porque são problemas universais. Tem a ver com honra, tem a ver com religião, tem a ver com sobrevivência, tem a ver com uma série de coisas que estão presentes ao longo da história do ser humano, seja na África, seja na Ásia, seja na Europa medieval, seja onde for, em que época for. Embora aconteça com esse sertanejo, aqui no sertão brasileiro, ali no século XX, na década de 50, 60, sei lá, no Brasil do século XX, no sertão, e com um sertanejo, esse sertanejo é um ser humano, como outros seres humanos em qualquer lugar do mundo, em qualquer época da história. Daí ele utilizar o que ele estudou em filosofia, o que ele estudou na história das religiões e das civilizações antigas. Tudo isso entra nesse momento. A personagem está vivendo aquela situação, mas o Guimarães, ele faz uma ponte entre isso que este cara está vivendo agora, no sertão brasileiro, e veja bem, com essa mentalidade de sertanejo. Não é letrado, não é culto, é um sertanejo, é um boiadeiro, né? E ele está numa situação. O Guimarães Rosa faz uma ponte entre esta situação e o que ele está sentindo e aquilo que
uma personagem da mitologia clássica, grega, romana, abissínia, viveu em outra época, ou supostamente viveu em outra época, em outro lugar do mundo, e que naquele momento e naquele lugar deve ter pensado algo parecido com o que este cara está pensando agora. Por quê? Porque são seres humanos submetidos a situações concretas similares, apesar de serem regiões, lugares diferentes. Então são essas as questões universais. É esse impasse existencial, que tem um nome muito bonito e muito complicado, para uma coisa muito simples, que todo mundo enfrenta mais cedo ou mais tarde, em algum momento da vida. Não é uma coisa, e agora eu não vou entender. Não, claro que vai entender. Você mesmo já deve ter passado por uma situação parecida várias vezes. E se você leu antes, como eu disse na aula anterior, se você leu antes mitologia grega, se você leu a Ilíada, ou a Odisseia do Homero, ou a Eneida do Virgílio, ou, sei lá, qualquer outra história mitológica de qualquer outro povo, você pode identificar nas situações que essas personagens enfrentaram, muitas vezes, identificar algo parecido com o que você está passando agora, vivendo agora, ou viveu há algum tempo, ou enfim. Ou conhece alguém que passou por uma situação parecida. Por quê? Porque somos todos seres humanos na mesma história universal. E existem as constantes históricas. São coisas que se repetem ao longo da história, em qualquer lugar, em qualquer época, com qualquer pessoa. Se repetem por quê? Porque são seres humanos vivendo situações semelhantes. Né? O que acontece com essa personagem que está nesse impasse existencial? Ele tem uma reflexão pessoal frente, em oposição ao mundo concreto que o cerca. Ou seja, o que está acontecendo no mundo à sua volta, no mundo imediato ali, à volta dele, faz ele refletir ali na psicologia dele, no subconsciente, faz ele refletir de uma forma ou de outra, de acordo com o que está acontecendo. E, dentro dessa situação, enfrentando essa situação, lá no final da história, a personagem atinge uma epifania. O que é uma epifania? É uma iluminação, é aquilo, saquei. Resolvi o problema, percebi o que aconteceu. É isso. Puxa, é tão simples. É aquele momento de iluminação repentina. Todo mundo passa por isso. É a epifania, é a iluminação que você atingiu pelos seus méritos. Não é uma coisa que veio dos deuses e tal. Você atingiu pelos seus esforços. Porque você enfrentou o problema. Então você chega a um resultado e esse resultado se mostra como: uau, é isso, saquei, percebi, né? Esse momento aí. Então vamos lá. A personagem está numa situação de conflito. Durante esse conflito, ele tem que lidar com os problemas. Ele desce ao inferno dele mesmo. Ele vai lá nas profundezas, no fundo do poço. Ele se vê sem saída, mas ele continua batalhando, porque ele precisa achar uma saída. E quando ele resolve, ele sai dessa situação, ele emerge, ele sai para o ar livre, ele volta para a superfície mais forte, mais sábio. Porque ele aprendeu alguma coisa. Ele volta iluminado. Ele volta com uma epifania. Isso é epifania. Essa é a iluminação que vem no final. E esse final é sempre uma alegria para a personagem. E por que é uma alegria? Não é um final feliz. Pode não ser um final feliz, não. Mas a alegria da personagem vem do fato que ela aceita a sua condição humana como parte de um todo, como parte de um cosmo.
como parte de um universo. E olha só, essa aceitação, ela não é fatalista. Ah, fazer o quê? É assim, eu sou assim, acabou. Eu sou assim mesmo, eu sou um micróbio, eu sou um nada. Fazer o quê? Não, não é fatalista. Essa alegria é uma elevação espiritual. Porque ele percebe que tudo fez sentido. Ele, personagem, é uma engrenagem nessa máquina maior. E ele fala, as coisas são assim. Ainda bem que eu percebi que as coisas são assim. Então, não se trata de uma aceitação fatalista de, fazer o quê? Eu sou um coitado mesmo. Não, não é nada disso. Ele se sente, a personagem se sente iluminado. Porque encontrou a resposta que estava procurando. Pode até nem ser a resposta ideal. Mas ele estava procurando uma resposta, uma explicação, e ele atingiu a resposta, ele conseguiu por seu mérito próprio. Ele desceu até o inferno, mas ele voltou. E ele voltou mais forte. Então, quando ele retrata o sertão, olha só, quando ele retrata o sertão, o Guimarães Rosa ele não está sendo simplesmente um escritor regionalista, porque ele usa a figura do sertão, né, como uma metáfora do universo. Ele escreve em muitos livros, né? O sertão é o mundo todo, ou o sertão está em todo lugar. Ele escreve isso. A história se passa ali no sertão. Mas em determinado ponto ele escreve, o sertão é o mundo inteiro, ou o sertão está em todo lugar. Frases assim, aforismos. Que você fala, é uma frase. Não, não é só uma frase. Ele está mostrando que aquilo que está acontecendo com aquele personagem ali no sertão pode acontecer com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. O que ele está enfrentando ali naquela situação, qualquer um pode enfrentar em qualquer momento. Então, ele fala muito do sertão e essa travessia do sertão. Atravessar o sertão. Não necessariamente o cara está andando pelo sertão de uma ponta até a outra e vai. Não. A travessia do sertão é percorrer os caminhos desse sertão, mas de uma forma quase mítica. Por quê? Porque aquilo que ele está contando ali na história é uma metáfora. Então, percorrer, atravessar o sertão ali, pelos seus cantos todos, significa o quê? Significa você atravessar as dificuldades de uma vida. As dificuldades de uma existência, seja você quem for. E ali é a metáfora, ali é o sertanejo percorrendo o sertão. Então, o sertão é o universo, é o mundo inteiro. E atravessar o sertão é atravessar a vida. E enfrentar os problemas do sertão é enfrentar os problemas que aparecem durante a vida. Só que ali é uma história, com começo, meio e fim. Né? É a metáfora de uma vida inteira em qualquer lugar do mundo. Então, isso da travessia, essa travessia do sertão, é o processo que a personagem enfrenta, né, em direção ao objetivo. Ela está enfrentando uma situação, ela está descendo até os seus infernos, até o fundo do poço, os desgostos todos, as contrariedades todas, em direção a um objetivo, a um resultado, a uma solução, buscando a resposta. E aí ele diz que a travessia do sertão é mais importante do que o resultado que você vai encontrar. Por quê? O resultado ele vem com essa epifania, com essa iluminação. Porra, entendi. Finalmente eu entendi a coisa toda. Eu resolvi e entendi o porquê. Mais importante do que você entender o porquê no final
é a travessia. Por quê? Porque foi durante a travessia que você aprendeu. O aprendizado vem durante a travessia. O final é a conclusão. Então, por isso que ele diz que a travessia é mais importante que o resultado. A travessia é mais importante porque é na travessia do sertão que você vai aprender como solucionar e conseguir o resultado lá no final. E é lá que você vai receber a iluminação, a epifania, que não foi de mão beijada. Não foi dada pelos deuses. Não. Você conquistou. Você lutou, você brigou e você conquistou. É mérito seu. E é isso que acontece com as personagens rosianas. As personagens do Guimarães Rosa. Na aula seguinte, que eu vou gravar para outra semana, eu quero ver se eu pego algum exemplo de obra mesmo do Guimarães Rosa, para poder ilustrar tudo isso que eu disse hoje, né, com alguma história dele. Por exemplo, o Grande Sertão Veredas, que é uma obra importante dele. Ok? Até lá!